E aí, pessoal? Tudo bom? So, we can do this in English, ou podemos fazer a charla em espanhol. Mas também podemos tentar fazer um portunhol, se você quiser. Então, vamos tentar portunhol. Vamos lá. Então, vamos falar do Fast API, detrás da cena do Fast API e os amigos para developers e para builders. Eu sou o Sebastião Ramírez, pode me encontrar online como Tiangolo. Eu criei a Fast API, TypeSQL SQL Model, Async, outras coisas de open source. Estou fazendo Fast API Cloud. Vou falar um pouquinho para vocês de tudo isso. Então, primeiro, Fast API. Eu estou aqui pela Fast API, mas não sei, vocês já ouviram falar da Fast API? Levante a mão. Legal, muita gente. Que bom. Quem de vocês já utilizou a Fast API? Levante a mão. Ah, que legal, muita gente também. Então, para os que não sabem, a Fast API é um projeto de código aberto, código livre, open source, para fazer APIs na web utilizando o Python. Fast API faz um tempo conseguiu 74.000 estrelinhas no GitHub. Então, aí fica um pouquinho acima do Django, que é o seguinte. Depois disso, continua o Gin em Go, e depois é o Laravel em PHP. Então, os primeiros dois frameworks do backend do mundo em estrelinhas são em Python. Yay, Python! Vamos embora! Como é que fala? Partiu! Fast API agora tem 90.000 estrelinhas, algo assim. Fast API tem 4 milhões de descargas, downloads, 47.000 usuários dos docs, todo dia, cada dia tem tudo isso. Então, esses são 110 milhões de descargas pelo mês, que é um pouquinho mais que a quantidade de gente que tem na Alemanha. Isso também é que faz mais ou menos 5.000 descargas do começo dessa palestra. É um montão de descargas, é muito legal. Também a Fast API vai crescendo nas pesquisas oficiais do Python. Agora a Fast API, pela pesquisa oficial, é o framework mais usado do Python. Para backend. Também vai crescendo nas pesquisas do Stack Overflow e essas coisas assim. Então, Fast API, Storms. Outra forma de ver é que empresas utilizam o Fast API. Pode ser que você reconheça algum desses logos, todos esses utilizam Fast API de uma forma ou outra. Também pode ver diferentes coisas que as pessoas utilizam Fast API, coisas que as pessoas utilizam Fast API para fazer. Pode ser que você reconheça essa imagem tirada pelo telescópio espacial James Webb. Fast API não tem nada a ver com isso. Não ainda. Mas, então, eles pegam um montão de data de ciência com muitos sensores e tiram toda essa data para o planeta. E aí, do planeta, eles distribuem para todos os cientistas do mundo utilizando a Fast API. E aí é que a Fast API entra. Também todo o ChatGPT, OpenAI, tudo isso é Fast API por debaixo. ChatGPT Images, as conversações com ChatGPT, tudo isso é Fast API. Também utilizam para simular galáxias em supercomputadores e tudo isso assim. Com isso conseguiram um proposal para observar o primeiro quasar. Não sei o que é isso, mas é muito legal. Então, acho que é bom. Também eles utilizam para controlar os aceleradores de partículas, como no CERN, como o Large Hadron Collider. Também utilizam para controlar aceleradores de partículas aqui no Brasil. Então, acho que é legal. Então, Fast API. Isso então, com isso, a ideia com isso é para vocês poderem pensar por que pode ser que eu estou falando aqui, por que pode ser que o que eu tenho para falar para vocês pode ser útil para vocês. Estou tratando de justificar para vocês estar aqui. Agora vou falar um pouquinho da minha história. Então, eu sou da Colômbia, por isso que eu sotaque. Mas eu acho que não tinha recebido um aplauso por ser da Colômbia. Mas somos todos da Latinoamérica, que é bem legal. Agora eu moro na Alemanha, então é o mesmo sotaque, mas temos salsichas. Na minha história da academia, no meu background acadêmico, meu último diploma foi esse.
que você pode olhar que é diploma, mas é de pré-escolar. Então, isso é kindergarten. Então, eu sou um kindergarten dropout, mais ou menos. Eu fiz homeschool toda a vida, depois fiquei fazendo coisas com os computadores e fazendo edição de vídeo e produção musical, desenho gráfico, desenvolvimento web e sistemas para os meus pais, para o pequeno negócio deles. Eles não necessitavam isso, não necessitavam todos os sistemas e isso vai ser relevante em um momentinho. Mas a coisa é que eu estava tentando ser esse cara aí. Esse sou eu tentando ser esse cara aí, todo o tempo, tentando fazer coisas para meus pais. Depois, eu peguei um montão dos cursos em linha para estudar dos computadores, e aí eu fiquei trabalhando com muitas pessoas de muitos times no mundo inteiro, ensinando para eles como xingar em colombiano. Então, eles ficaram assim. E com isso eu consegui fazer muitas aplicações e fazer aplicações do zero, começando from scratch, iterar e não fala iterar, fazer de novo e começar a evolucionar as aplicações, iterar, fazer muitas vezes e com isso consegui ver muita da complexidade que você sempre precisa para fazer aplicações e eu estava tentando reduzir essa complexidade e aí assim sempre era tentando resolver um problema, tentando solucionar um problema. Para mim, para meu time, para meu equipo, para o produto, sempre tentando resolver um problema para todo. E é assim que nasceu o FastAPI e todos os projetos de código livre, sempre tentando resolver um problema. Esse é o ponto principal. Se você olha FastAPI por dentro, é assim. Não olhe. E aqui é a primeira dica. Eu acho que a inovação, a ideia, o foco na inovação, o foco no disruptir o mercado, disrupt the market, tudo isso está errado, não é correto. O foco tem que estar em resolver um problema. A inovação é um efeito secundário de resolver um problema. O foco tem que estar em resolver um problema. Para resolver um problema, você tem que ficar um usuário avançado primeiro. Então, para você ser um usuário avançado, você tem um problema técnico que quer resolver. É muito melhor se o problema é importante para você, porque assim você vai conseguir saber se a solução que você está fazendo é útil e consegue resolver o problema ou não. Depois você tem que estudar as ferramentas que tem à disposição e muitas vezes não tem cursos, não tem tutoriais, só temos manuais, só a documentação, às vezes só tem o código-fonte, mas o ponto é que você tem que estudar as ferramentas que tem à disposição para resolver o problema. O foco é em resolver o problema, sempre em resolver o problema. Como esse cara aí. Se você se lembra algo dessa palestra, é a ideia de pensar em resolver um problema e utilizar esse ponto de vista, resolver um problema para enfocar o que você está fazendo e sair a resolver um problema. Isso é tudo. Isso é o único importante dessa palestra. Agora, com isso na mente, vou falar para vocês alguns tips, algumas dicas para construir produtos, construir projetos de código livre, construir produtos, construir sistemas. O primeiro é construir o que precisa construir. Isso também inclui não construir o que não precisa construir. Então, como pode você fazer para saber se precisa construir isso ou não? O primeiro é, você tem um problema que quer resolver, e aí você tem que achar, tem esse problema, tem uma solução já, ou não? Se já tem uma solução, de novo, é só se volver Big Home. Você só tem que ser um usuário avançado e aplicar a solução que já tem, mas se não tem solução, então vai construir uma solução. O que vai achar depois disso é que tem muitos prévios problemas que tem que resolver. E aí, de novo, olhar se já tem uma solução para esses problemas e utilizar essa solução. Aí pode usar muitos building blocks, muitas ferramentas que já existem e pode combinar essas ferramentas para lograr o que você precisa. Aí o código aberto, o open source, pode ser muito útil. Mas tem vezes que já tem uma solução, mas a solução que existe não é suficientemente boa. Pode ser que a abstração, a capa de abstração é muito baixa, é muito difícil, muito complicado utilizar a existente solução. Aí pode ser que tem sentido fazer algo novo. Também pode ser que o custo de aprender aprender a solução que você pode construir vai ser muito menor. Então aí tem sentido fazer algo novo.
pode ser que a conveniência de utilizar a sua ferramenta também é muito maior. Então, aí tem sentido, fazer essa ferramenta que você está considerando. Mas, nesses casos, quando você acha que tem uma solução que existe e você está considerando fazer outra solução nova, a solução nova tem que mover a balança. Sua solução tem que mover a balança. Não pode ser o mesmo que já tem. Mas a verdade é que não é suficiente só mover a balança. Tem que romper a balança. Não pode se olhar assim, tem que olhar-se assim. A sua solução tem que ser muito melhor do que já tem aí, para ter sentido você ir e construir tudo isso. Aí a seguinte dica é otimizar para o usuário, não para o maintainer. Não para você, otimizar para o seu usuário final. Para isso, é importante pegar o ponto de vista do seu usuário e desenhar a experiência do usuário primeiro e depois construir as partes internas, construir a implementação para fazer match para esse desenho que você fez. Por exemplo, se você está fazendo algo em Python, o autocompletado no editor depende dos tipos. Também os erros em linha, as linhazinhas vermelhas, tudo isso depende dos tipos. Então, utilizar tipos pode ajudar muito. Por exemplo, também pode utilizar parâmetros explícitos nas funções que você está fazendo, em vez de utilizar o Quarks. Deixa-me explicar o que é isso do Quarks. Você pode criar uma função assim, isso o Quarks. Python vai saber que Quarks vai ficar como um dicionário e Python vai pegar qualquer parâmetro que o seu usuário entregue, que o seu usuário dê, e vai poner nos keys, nas chaves desse dicionário. E o valor vai ser o valor dessa chave no dicionário. Então, depois você pode, adentro, pegar qual é o key name, e o name vai ser o parâmetro name que o usuário entregou, como um valor padrão, by default, vai ser world. Então, isso desses Quarks é muito sofisticado, muito avançado, muito poderoso e muito ruim para o seu usuário. Porque seu usuário vai tentar utilizar isso no editor. Vai perguntar para o editor o que é que eu posso passar e o editor vai falar Quarks, sei lá. Isso aqui é sei lá. E você fala para o editor, me dê autocompletado para os parâmetros e o editor vai falar Quarks. Não sei se não é uma boa experiência do usuário. Não sei se vocês já ouviram falar que se faz quack como um pato, é um pato. Então, se faz quarks, é um patork. Não sei. Não é legal, não é uma boa experiência do usuário. Você pode, é melhor se você pode utilizar os parâmetros diretamente e falar, tem um nome que vai ser um string e por defeito não, por padrão, by default, vai ser uma string de Word. Com isso, quando o seu usuário pergunta para o editor o que é que posso passar aqui, o editor vai falar, tem um nome que é uma string que tem o valor by default de Word. E quando você tenta pegar autocompletado, o editor vai poder falar para você tem um nome aqui. Então, é uma muito melhor experiência do usuário. Se seu usuário precisa de um martelo, não deve para o seu usuário uma chave inglesa. Não é legal. O seguinte é os estándares. Os estándares podem ser úteis. E esse cara está muito feliz para estar lendo um estándar, porque normalmente pode ser muito chato. Pode aborrecer muito ler os estándares, mas você pode conseguir interoperabilidade de grátis. Mas tem que saber que às vezes tem estándares que não são muito utilizados e não tem sentido utilizar eles. E às vezes tem coisas que não são um estándar formal, mas tem tantas aplicações e tanta pessoa que está utilizando eles que pode considerar que são como um estándar e pode utilizar isso para obter essa interoperabilidade. A seguinte dica é, se você acha que tem um newbie, uma pessoa novinha, que é bem inteligente e está disposta para ajudar você como projeto, tira uma pokebola para eles. Captura esses newbies, porque eles têm um ponto de vista muito novo. Nada é óbvio para eles. Eles vão poder ajudar você a encontrar os vazios de informação. Também vai ser mais fácil adotar o ponto de vista da pessoa novinha, se você tem uma pessoa novinha de verdade no lado.
Agora vamos falar dos problemas difíceis da ciência da computação. O primeiro é invalidação do caché. O segundo é poner nomes nas coisas. São os problemas mais difíceis que tem. Então, o primeiro é a invalidação de caché. Aqui vamos falar de reduzir a duplicação da informação. E vamos ver como é que é isso, invalidação do caché. Então, um exemplo primeiro. Isso é uma classe de Python para falar que tem uma tabela na base de dados que tem algumas colunas. E também tem outra classe que é para falar, isso é os dados que você vai entregar no API. As duas classes têm mais ou menos a mesma informação. Então, num lado tem que o ID vai ser um inteiro, e outro lado tem também que o ID vai ser um inteiro. Mas não é o mesmo que duplicação de código, porque não é o mesmo código. Isso não é o mesmo código que isso, tem aqui que mata, column, blá, 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 mas é a mesma informação. É que é o nome ID, que é um tipo de inteiro. Pode passar com variáveis, pode passar com configurações, ponto da duplicação de informação. Essa informação fica sendo como um cachê. É assim, se você acha que você tem que trocar o ID, agora não vai ser um inteiro, agora vai ser um UID. Então, a outra informação aqui, que é o tipo um cache, agora é inválida. E se você não tem um teste que está testeando as duas classes, pode ser que você não percebe que tem, essa classe é inválida agora. Se os arquivos são diferentes, pode ser que você não vai ver que tem que atualizar, que tem que trocar essa classe aqui. Então, pode ter problemas com isso. Para esse caso específico, nada aconteceu. Para esse caso específico, deixa eu pôr isso. Para esse caso específico, vamos aqui. Você então tem que trocar essa classe e pôr aqui, isso agora é um ID. Mas pode ter todos os problemas de não ter o código com boa sincronização com as diferentes partes que tem essa informação de que esse ID é um inteiro ou é um ID. Para esses casos específicos, eu fiz o SQL Model para combinar a tabela, a classe para a base de dados e a classe para o API e coisas assim, e não ter que duplicar o código todo o tempo. Tem alguns casos que você pode evitar estar duplicando a informação em muitos lugares, mas tem alguns casos que não consegue. Nos casos que precisa ficar com duplicação, é importante tentar ficar com essa duplicação de informação perto. E perto é literalmente perto, uma linha em cima da outra. Tá bom? Porque se você consegue ficar com uma duplicação de informação perto uma da outra, vai poder reduzir os problemas de ter a informação fora de sincronia. Sincronização, não sei. Por exemplo, na FastAPI você pode falar que tem uma path operation, uma operação de path, que tem o nome item ID. E tem que escrever esse texto aí. Mas também tem que escrever o mesmo texto nos parâmetros da função. Então, você tem que escrever esse texto 2 vezes. Não tem forma de fazer diferente. Só tem que duplicar essa informação. É a mesma informação, de uma forma diferente, mas é a mesma informação. Mas não tem outra forma de fazer isso. Nesse caso, se consegue ter a linha do código que está duplicando a informação acima da outra, está muito perto, você pode olhar só com seus olhos, vai poder perceber que os dados não estão em sincronia e que tem que atualizar. Então, se você tem duplicação de coisas, pode tentar comer uma dessas coisas para ficar só com uma. E agora, falando de poner nomes às coisas, pode tentar reduzir a ambiguidade das coisas que está utilizando. Se tem, pode tentar evitar poner os mesmos nomes para diferentes coisas. Isso também pode acontecer no código, na documentação, configurações, todos os lados. Por exemplo, esse é um projeto de código livre, talvez o primeiro projeto que eu fiz, que foi mais ou menos útil, era para fazer o Flask em Docker. E uma parte da documentação falava, então você vai ter um diretório com o nome app, e dentro desse diretório vai ter outro diretório com o nome app. 2 diretórios com o nome app. Nossa Senhora, isso é um erro.
Não faça isso. Porque então, para explicar isso é muito complicado. Porque tem esse diretório app é um paquete de Python, é um package de Python, porque tem Moinit aqui. Mas esse outro diretório não é um package, esse outro diretório só tem umas configurações e por dentro tem o package de Python. Mas falar disso fica bem complicado. E se fica complicado falar e explicar isso, então fica complicado pensar nisso. Depois, eu tive que escrever muito texto aqui, não tem que ler, eu vou mostrar para vocês, mas tive que escrever muito texto falando, tem um diretório app, e dentro desse diretório app tem outro diretório app, porque é o package, e para fazer as coisas mais complicadas também tem outra coisa que se chama app, o app de Flask. São três coisas com o mesmo nome. Não é uma boa ideia. Pelo menos a app de Flask é diferente do diretório app. Talvez pode ter as duas coisas com o mesmo nome, mas ter dois diretórios com o mesmo nome fica muito complicado. Então, você pode tentar não utilizar o mesmo nome para múltiplas coisas. Fica como esse cara aqui, que está tentando achar onde está o Peru, e não sabe se é o Peru do Natal ou se é o Peru do país. E pode ser que alguém falou para ele, vai pegar no Peru. E ele não sabe o que fazer, porque o português é difícil às vezes. A seguinte dica é escrever documentação. A documentação é bem importante. Para isso você pode explicar tudo o que você precisa explicar. E muitas vezes vai conseguir perceber que tem coisas que tem que explicar antes, que você está assumem, ou que os usuários já sabem. Com isso vai ficar como uma espécie de grafo de conceitos, uma espécie de rede de conceitos. Tem conceitos que dependem dos outros conceitos. Tenho que explicar os primeiros conceitos que não dependem de nada primeiro e depois explicar os outros. Depois de explicar tudo em ordem. Então, com isso você pode explicar tudo o que precisa no ordem correto. Depois disso você pode ler o que você escreveu, escrever outra vez, limpiar, arrumar tudo, fazer isso várias vezes, até que você não tem nada mais para ficar corrigindo. E aí poder ler outra vez e tentar reduzir a duplicação da informação, dos conceitos que você está explicando. É muito fácil ficar explicando algo, depois explica outra coisa e depois fica explicando o mesmo outra vez. E poder combinar essas duas coisas, porque o ponto principal é conseguir que os seus usuários ponham o mínimo esforço para conseguir o máximo valor. Transferir a informação da sua cabeça, a informação que você sabe, para os seus usuários tem um custo. O custo vai ter que ser pagado por você ou pelos seus usuários. A ideia com tudo isso é você pagar a maioria desse custo para que os seus usuários tenham que pagar o mínimo para poder conseguir valor do que você está fazendo para eles. Não tem que ler nada aqui, isso é só um exemplo. A ideia é que você pode utilizar as ferramentas que você tem à disposição para fazer que a documentação seja mais agradável para os seus usuários. Pode utilizar o espaço, pode utilizar gráficas, pode utilizar emojis, notas. Por exemplo, tudo isso aqui pode ser um parágrafo só, pode ser só texto. Mas ponendo espaço aqui, entre esses dois, ponendo esse emoji, o que aconteceu aí? Não sei. Ponendo esse emoji aqui, ponendo essa nota aqui, é tipo como se fosse um biscoito, um brigadeiro para o cérebro. O cérebro vai saber que se consegue ler isso daqui, depois vai poder ler isso que parece que vai ser legal. Não sabe ainda, mas parece que vai ser legal. É só para ajudar os seus usuários, é tipo um checkpoint, para ajudar os seus usuários a poder continuar lendo o que estão estudando da sua documentação. Também, ficar com uma consistência pelos términos é bem importante. Se eu falei table model, é importante ficar falando table model o tempo todo. Se depois disso eu fico falando model SQL, ou algo assim, para falar da mesma coisa, os usuários vão ficar confundidos. Se é a mesma coisa, é diferente, o que é isso? O mesmo com o estilo dos términos, dos conceitos. Se estou falando de algo que é código, é importante poner o estilo do texto como código. Que se é Hero é uma classe e a classe é aqui, vai ser mais fácil para os usuários achar que quando eu falo Hero com esse estilo, estou falando de algo de código. Não é que eu tenho um Hero na documentação, é só um exemplo de código. Depois você pode ajudar os usuários avançados, por exemplo, pode poner
documentação avançada, coisas assim, mas isso vai depois. O principal é ajudar as pessoas novinhas que chegam a sua documentação. A outra coisa que você pode fazer é desenvolvimento orientado à documentação. E assim, eu escrevo o exemplo de código que eu quero utilizar, depois eu escrevo a documentação de como os usuários podem utilizar esse exemplo, e depois é que eu escrevo a implementação para fazer esse código dar certo. Se você faz isso nessa ordem, vai conseguir fazer primeiro a experiência do usuário, a experiência de desenvolvimento, e depois conseguir a implementação, seguir essa experiência de desenvolvimento. Desculpa. Outra coisa que eu hago é que esses exemplos de código são arquivos de Python, são arquivos reais de Python, e esses arquivos têm testes no CI. Então, se você copia e cola, acho, um arquivo desses da documentação, ele sempre vai funcionar, sempre vai dar certo, porque são arquivos que estão sendo testados no CI. A ideia é utilizar todas as ferramentas que você tem para fazer mais fácil para os seus usuários poder conseguir obter valor das suas ferramentas, dos seus produtos, dos seus projetos. A seguinte dica é que a abstração prematura é perigosa. Pode ser que você já ouviu falar de que a optimização prematura é perigosa. Isso é quando você tenta fazer um pedacinho de código muito rápido, muito eficiente, adiciona muita complexidade só para fazer isso mais eficiente, mas você não sabe ainda se esse pedaço de código vai ser útil, se esse pedaço de código, se essa parte do código vai ser executada muitas vezes ou não. Então, adiciona muita complexidade que talvez não é necessária. Mas isso é a otimização prematura. A gente fala disso muito. Eu acho que a abstração prematura pode ser ainda mais perigosa. A ideia é reduzir as limitações, as capas de abstração que você precisa para conseguir fazer algo. Pode ser que você já viu que precisa fazer uma classe, que tem que chamar o método de outra classe, e tudo isso poderia ser só uma função. A ideia é não adicionar toda essa complexidade antes de se precisar. É mais difícil de detectar porque parece muito engenharia, parece muito profissional, muito sofisticado, mas toda abstração, toda complexidade adicional que você agrega tem que ter uma razão específica, tem que ter um motivo para fazer. E aí, a seguinte dica é que você pode otimizar para a evolução do código, não para a primeira arquitetura. É melhor poder fazer, trocar o código, poder evolucionar o código, poder fazer os refactors, que ter uma arquitetura inicial muito pristina, muito perfeita. É melhor poder evolucionar o código. E para poder evolucionar o código, as coisas que você pode fazer é ter bons tipos. Não tem que ter tipos todos os lados, principalmente os inputs e outputs das funções, e para as classes que definem como a forma dos dados. É só aí que você precisa utilizar os tipos. O resto é feito pelo seu editor, seu editor vai poder saber como é que esses tipos funcionam, mas com isso, as ferramentas que podem automatizar, que podem fazer automaticamente os refactors, vai poder ajudar você. Também os testes. Os testes não são tanto para quando você está implementando um feature, são mais para quando você está implementando outro feature. E esse outro feature pode não dar certo como o primeiro que você tinha feito. Os testes vão ajudar você a detectar isso. Também você pode tentar limitar coisas como os magic quarks, como quarks que têm alguma funcionalidade adicional. Por exemplo, que você fala, idade underscore greater than equals, blá, blá, blá. E tudo isso é uma função. Porque isso é funcionalidade que depende do framework. Não é uma funcionalidade que faz parte do Python, então vai fazer mais difícil para o seu editor achar se você cometeu um erro, se você trocou os dados na base de dados, coisas assim. Também coisas como import strings. Às vezes tem coisas que são para utilizar como import, blá, 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 from, blá, 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 from, blá, 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 import, blá, blá, blá. E põe essas coisas dentro de uma string e o framework tem que import isso
Mas se isso está dentro de uma string, vai ser mais difícil para o seu editor achar que não está dando certo, que você eliminou esse arquivo, coisas assim. O mesmo com strings mágicos. Por exemplo, se você põe SQL dentro de uma string, ou se você põe GraphQL dentro de uma string, outros sintaxes especial dentro de uma string, o editor não consegue ajudar você a perceber se tem a sintaxe correta ou não, se temos dados corretos, coisas assim. A seguinte dica é simplex é melhor que complexo. E isso soa muito bom, é parte do Zen do Python, mas o problema é que conseguir coisas simples é mais difícil que conseguir coisas complexas. É mais fácil construir coisas complexas. Mas é importante poner o esforço. Precisa mais esforço para conseguir fazer coisas mais simples, mas é importante poner o esforço porque esse é o preço ou custo de fazer produtos que sejam legais. Agora, algumas dicas para administrar projetos grandes. O primeiro é que se você está fazendo código livre, você é assim, a quantidade de trabalho que tem que fazer é assim. Então, open source, não sei o que é isso. Open source é feito normalmente por uma ou duas pessoas, normalmente muitos projetos são feitos por muito poucas pessoas. E a comunidade a comunidade normalmente não. A comunidade sempre é feita por pessoas específicas. São pessoas específicas que estão fazendo o trabalho tudo. Quando você fala, a comunidade vai fazer isso, a comunidade vai resolver, é melhor se você fala, eu vou fazer isso, eu vou resolver. E também, tente ser gente boa com essas pessoas, gente boa com a comunidade. Não fale, a comunidade é horrível, porque a comunidade são pessoas. Como tem tanto trabalho, também é importante automatizar, fazer coisas automáticas. Como isso pode ajudar para ser menos trabalho. Às vezes, pelo menos na FastAPI, eu consigo ter ajuda de várias pessoas, mas muitos projetos não conseguem ter ajuda de tantas pessoas. Muitas vezes pouquinhas pessoas que estão fazendo o trabalho tudo. Por exemplo, em FastAPI, e isso é outra vez da comunidade, FastAPI tem a documentação toda em português. Está toda a documentação traduzida para português. Mas eu não fiz isso. Vocês já acharam meu portunhol é bem ruim. Eu tento, mas não é bom. As traduções do português do FastAPI são feitas pela comunidade. E são pessoas bem específicas. São pessoas específicas. Aqui tem um deles, pelo menos. Não sei se tem mais. Onde está o Rafael? Você que está aí. Não acho. Olha, já tem. Está por lá. Tem vários desses. Muito obrigado para as pessoas que estão... Não ouvi, mas não vou entender. Muito obrigado para as pessoas que estão fazendo todo esse trabalho para ajudar outros na comunidade, para fazer o FastAPI mais acessível. Também para todos os outros projetos que estão fazendo as coisas mais acessíveis para os demais. Mas você pode achar que não é muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho. A gente fala em espanhol, punhado. Uma mão de pessoas. Pouquinha quantidade de pessoas que estão fazendo todo esse trabalho. Também, se você está fazendo um projeto de código livre, vai ter muitos issues. E se você deixa, vai ter 90% dos issues vai ser erros dos mesmos usuários. Se você deixa, eles vão falar que é um bug do mesmo framework. Porque eles vão achar que é um bug do mesmo framework. E muitas vezes não vai ter suficiente informação para você poder lhes ajudar. Então, é útil utilizar os templates. O que está acontecendo, cara? Não sei. Bom, é quando olha aqui, eu não tinha feito isso antes. Uma carinha, que legal. Só no Python Brasil. Então, utilizar os templates para as perguntas e para os issues pode ajudar você ajudar os usuários, dar para você a informação que é importante para você poder lhes ajudar.
precisa muito trabalho, ajudar outros com as perguntas e ajudar outros com os issues. E é um trabalho que não é muito visível. Eu tento fazer esse trabalho um pouquinho mais visível como Fast API People, e os Fast API Experts são as pessoas que vão e ajudam outros com os issues e as perguntas. Você pode tentar incentivar, não sei se incentivar é uma palavra, incentivize, ajudar outros a fazer isso mais visível com coisas assim. Também pode ter pull requests, PRs, que as pessoas vêm e tiram um pull request para você e eles vão embora. Às vezes tem muitos arquivos, às vezes tem múltiplas features no mesmo PR, às vezes os testes estão falhando, às vezes não tem testes para cobrir o feature que eles estão tentando fazer, às vezes não tem um objetivo claro, às vezes não tem um caso de uso para o que estão tentando fazer, às vezes é fora do scope do projeto, e às vezes os PRs têm conflitos com os planos que você tem para o futuro do projeto. E como esse cara, Will McGugan, é o criador do Hitch, que é o que você utiliza para fazer, mostrar informação bonitinha no terminal. Ele fala que tem pull requests PRs que são como cake ou como puppies, como bolo ou como cachorrinhos. Quando são como bolo, você pode só comer o bolo, fica feliz e continua com sua vida. Quando são cachorrinhos, eles são muito legais, eles brincam, eles são bonitinhos, assim, mas eles fazem caca. Às vezes eles fazem muita caca. E você tem que administrar tudo isso. E você tem que sacar o cachorrinho e manter tudo isso o tempo todo. Então, o importante aqui é importante aprender a falar não. Não. Às vezes você tem que poder falar não. É importante ser amigável, ser gente boa, mas às vezes tem que poder falar não. Não dá para fazer isso. Às vezes também tem reviews, que pessoas vêm e tiram um review, pessoas que não são parte do projeto, às vezes para o estilo, às vezes que a estrutura do código, com opiniões personais da pessoa que não são as suas opiniões. Às vezes pedem cambios adicionais, às vezes falando que isso é uma linha de código só, por que não merge isso? Mas normalmente eles não vão dar o review para as outras 1000 linhas de código que não cambiaram, mas que podem ser afetadas pela linha que cambiou. Então, você pode escrever documentação de como fazer os reviews, de o que é importante para você no projeto. Por exemplo, se resolve o problema, se soluciona o problema, se tem testes, coisas assim. E aqui, não sei se vocês já ouviram falar que se não tem dolor, não vai ter ganância. No gain, no pain. Então eu falo que às vezes, se tem ganância, vai ter dolor. Vai ter dor. A mais grande o projeto, mais fácil é que você vai ter. Nossa, o que está acontecendo? Eu não sei. Isso é novo. New feature de Google Slides. É mais fácil ter gente que vai ser amarga, que vai ser agria. Com você é mais fácil que isso aconteça. É mais fácil ter haters mais estranhos, é mais fácil ter queixas mais estranhas. Isso vai acontecer na mesma medida que o projeto vai crescendo. E isso é sucesso. Isso é bom, no final, eu acho. Não sei. Mas é uma mostra de que o projeto está dando bem. Também tem, às vezes, lugares oscuros, como Hacker News, Reddit, alguns fóruns. Você pode tentar ficar longe desses lugares, porque vai ficar chato se fica lindo tudo isso aí. Por exemplo, uma vez alguém falou, FastAPI, eu gosto de FastAPI, mas eu odeio a documentação. Se tem uma coisa que é um red flag para mim, é todo esse uso de emojis na documentação. Mas o framework é bom, funciona bom. Isso é o que essa pessoa falou. Então, alguém vinha e perguntou, emojis na documentação, pode explicar como é que isso é um red flag? E aí a pessoa voltou para falar. É uma mostra clara de que os devs consumem drogas fortes. Isso é Reddit. Tem lugares escuros.
Aí eu vinha e eu falei, vou tomar um screenshot, está muito engraçado e vai para o Brasil. Mas isso é sucesso. Great success. E se você estava achando, eu tomo muito café, talvez uma droga forte, não sei. Mas o ponto importante é que a sua atenção é valiosa, é importante. O que você dá à sua atenção é como um prêmio para o que você dá. Bom, mal, é importante. Você vai dar visibilidade, vai dar importância ao que você está dando a sua atenção. Se você está ficando chato com muitas coisas que estão não sendo legais, lembre-se que não todo merece da sua energia. Também, falando um pouquinho da cultura, não tente convencer pessoas mimadas que acham que eles são muito importantes. Porque se você convence, eles vão vir para o seu projeto e vão ser mimadas no seu projeto, mais pertinho de você. Não é legal. Tente ficar com as pessoas tóxicas longe de você. É melhor. As pessoas mais caem pelo seu próprio peso, na maioria das vezes. Mas quando você acha que alguém na sua comunidade está atacando outra pessoa na sua comunidade, outra comunidade, quando você acha que tem pessoas que estão sendo ruins, especialmente se estão sendo ruins para outras pessoas, você tem que proteger essa comunidade. É a sua responsabilidade aí. Às vezes tem que tomar ação, às vezes tem que falar, isso não está bom, não é aceitado aqui. Mas na maioria das vezes a maioria das pessoas são boas. E na maioria das vezes você pode só ficar construindo o que você está construindo e com um foco em resolver um problema. Se você recebe feedback positivo, se você recebe comunicação que é positiva, pega essa comunicação e guarda para depois. Para os momentos tristes, isso vai ajudar. Pode soar como, que bonitinho, para para um forward no WhatsApp, algo assim. Mas é verdade, é útil. Agora um pouquinho da sustentabilidade, eu acho. Os sponsors, os patrocinadores, são muito legais. Você pode achar que, se eu pego patrocinadores, então eles vão ser muito mimados. Não, ao contrário. Os sponsors são as pessoas mais legais do mundo. Os pequenos patrocínios, pequenos sponsorships, vão fazer você feliz? Não, mas não vai conseguir pagar, não vai dar para pagar boleto. É assim que fala. Lembrei. Os patrocínios que são suficientemente grandes e que são recorrentes não são comuns. Normalmente estão recebendo algo mais por o patrocínio. Um badge na documentação, tempo de consultoria, coisas assim. Então, o ponto é que você não pode achar, eu vou fazer um projeto de código livre, vai ser muito grande, e aí eu vou ficar recebendo sponsorships pouquíssimo. Não, isso não acontece, não é tão assim. Fica como uma transação, você fica como se fosse vendendo alguma coisa. E aí, se você pensa do ponto de vista financeiro, comercial, algo assim, o open source fica sendo como uma espécie de canal de distribuição, como um marketing, algo assim. Mas o ponto é que não ache que se você faz um projeto de open source que tem muito sucesso, que com isso vai vir muita gente para dar sponsorships para você. E aí eu quero falar para vocês do Boost Ticket Factor. É possível que vocês já ouviram do Boost Factor. O Boost Factor é que, o que acontece se um bus atropela o Sebastiano? O que vai acontecer com o FastAPI? Lembre-se que os projetos de open source são feitos normalmente por uma ou duas pessoas. É assim para a maioria dos projetos, incluídos os mais grandes que você conhece. Estar se preocupando pelo Boost Factor é como estar se preocupando que vai pegar um sapo venenoso e vai morrer porque tocou um sapo venenoso. Mas você fica preocupado pelo sapo venenoso e não se preocupa de se escovar os dentes. É importante se escovar os dentes. Os dentes ficam ruins se você não escovar eles. É como assim, você está preocupado por um sapo venenoso. A gente tem sapos venenosos na Colômbia.
Não tem sapos venenosos em nenhum outro lugar do mundo. Não precisa ficar preocupado por isso. É importante se escovar os dentes. Vocês têm dentes, todos aqui têm dentes. Tem que se escovar os dentes. E aí eu quero falar do Bus Ticket Factor. A ideia é assim. É como que a gente vai toda num bus. Tem alguém que está conduzindo esse bus. E o bus é open source, por exemplo. Pense o que... quem é a pessoa que está pagando pelo ticket do bus? Por que é que essa pessoa aqui continua conduzindo esse bus? Qual é o bus ticket desse produto, dessa coisa que você está fazendo? Lembre-se que os aviões têm só 2 pilotos, mas tem muitos tickets. Tem que ter algum objetivo, alguma coisa que está sendo recebida para esse bus continuar rodando. Pode ser a satisfação, é válido, pode ser. Pode ser o reconhecimento, pode ser que vai poder conseguir um trabalho mais fácil se faz muito código livre. Pode ser. Pode ser que está tentando vender algo para você. Mas é importante pensar nisso. É mais importante pensar qual é o bus ticket factor de algum projeto, de algum produto, que pensar qual é o bus factor. Quem tem o melhor bus factor do mundo? Talvez é o Google, Facebook, Microsoft. Mas você sabe que eles criam projetos e muitas vezes eles fecham os projetos. E não é por a quantidade de gente que tem na empresa, é qual é o bus ticket factor, o que eles estão ganhando por o trabalho que estão fazendo. Isso aplica para os projetos grandes, para projetos pequenos, para os projetos grátis, para os projetos que estão vendendo, para tudo. Quando você fique pensando, qual é o bus factor dessa coisa, por favor, pense melhor, qual é o bus ticket factor desse projeto. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês do seguinte problema que estou tentando resolver. E a ideia é mostrar para vocês como eu estou tentando pegar todas essas dicas que eu estava dando para vocês e aplicar para um produto específico. Então, como Fast API, a ideia era para você poder ter uma ideia e ficar como um produto que está bastante listo para produção, com muito pouco trabalho. Mas aí, você fica com a sua aplicação no seu laptop, e aí o quê? Aí como você pode fazer para dar essa aplicação para os seus usuários? E aí eu não tinha uma solução para você. Temos Cloud Native Landscape, e todas as coisas que pode aprender. Isso não é uma piada, isso é um screenshot. É a verdade, é muito complicado, eu acho que é demasiado complicado. E eu não gosto de toda essa complexidade. Complexidade? Não sei, vocês entenderam. Então, aí é que a gente está fazendo o Fast API Cloud, que você tem uma aplicação de Fast API e agora pode fazer Fast API Deploy, e a gente faz tudo para fazer o deployment, para mandar para produção essa aplicação. O que quero mostrar para vocês é que todas as dicas que eu estava falando para vocês, de se enfocar num problema, de achar algo que é importante para você mesmo, que você quer utilizar, que você quer resolver, de tentar fazer coisas que sejam mais simples, ainda quando você tem que trabalhar muito mais e fazer trabalho muito mais complexo do seu lado para que os seus usuários possam ter uma experiência muito mais simples. Todas essas ideias que eu vinha falando, tudo é aplicado aí, num exemplo prático. A invitação para todos vocês é sair a resolver um problema. Isso é o que eu queria falar para vocês. E isso é. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos tempo para algumas perguntas e eu consigo enxergar. Já gritaram ali, então... Por favor, próximas perguntas, se puderem vir mais perto, agradeço que a gente ganha mais tempo. Não, já foi. Aqui, primeiramente, obrigado. Gracias por estar acá con nosotros.
Voy a hablar en português. Como você lida com o fato de ter vários projetos? Você cria os projetos para resolver problemas, mas chega uma hora você tem vários deles rodando ao mesmo tempo com diferentes demandas de tempo e você consegue manter eles. Você tem ajuda, mas como você consegue priorizar aonde você vai investir o seu tempo para fazer aquele projeto andar um pouco mais e ir para o outro, por aí vai? Relevos. Tenho que correr para pegar o microfone. Obrigado pela pergunta. A resposta é que eu não sei. É muito difícil. A verdade é que é bem difícil ficar balanceando todos os projetos, mas o que eu tento sempre olhar o que é a coisa que eu posso fazer que vai ter o maior impacto nas coisas, nos projetos e nas diferentes coisas para fazer. Eu tento fazer isso, o que tem maior impacto. Algumas vezes não sei, preciso fazer algo como CLI, então tenho que fazer muito trabalho no Typer para poder ter o CLI, e o CLI vai ajudar para o FastAPI, depois para o SQL Model, para outros projetos, e nem é algo do FastAPI mesmo, mas é algo que vai causar um maior impacto e vai ser mais útil nesse momento. Então, eu fico ponendo na minha atenção na coisa que pode causar o maior impacto. Mais ou menos, mas é sempre difícil de decidir o que você vai fazer. Obrigado. Quem gritar mais alto aí, bora. Oi, tudo bom? Eu tenho duas perguntas. Uma é sobre o seu mascote. Queria saber qual é o nome e como é que você faz. Tu mascota? E a segunda é que você usa muitos conceitos de produto sobre colocar o usuário no centro para fazer com que seja mais fácil, sobre desenvolvimento orientado a quem é que vai usar. Como é que você aprendeu isso? E a segunda qual foi? Desculpa, mas tenho que falar bem devagar, porque eu consigo falar um pouquinho, mas tenho que... ainda não consigo entender tudo bem certinho primeiro. O nome do bichinho ainda não tem nome, mas eu acho que precisa um nome, né? E a segunda... agora tem outro microfone. A segunda pergunta? Como você aprendeu os conceitos de produtos que você aplica? Então, esses conceitos, a verdade não é que eu aprendi em um lugar, é que eu, depois de ficar fazendo todos esses projetos que eu tenho feito, eu tentei extrair quais são as ideias que sempre estão aí presentes. E eu achei que sempre fico tentando resolver um problema. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, como hago para fazer um projeto que tenha muito sucesso? Eu não sei, eu não tenho algo para fazer isso. Muitas vezes eu não faço um projeto porque eu penso que é melhor utilizar as ferramentas que já tem aí. E aí é o que eu acho mais importante, ficar resolvendo um problema e ter o foco em resolver um problema. Mas não é que eu aprendi todas essas coisas lendo algo, é que eu fiquei tentando olhar o que é as coisas que estão sempre presentes nas coisas que eu faço para tratar de explicar e compartilhar com os demais. Repete o nome do bichinho, por favor, que eu não ouvi. O nome? Não sei ainda. Vai precisar de um nome. Quem falar, eu... Já vi. Obrigada. Hello. Hello. Great presentation. Thank you so much. That was awesome. First of all, so it's a request and a question. The request is, I want that as stickers for Python Brazil next year, please, because that's amazing.
The actual question is, do you have any idea when FastAPI Cloud is going to come out? Because I'm on the wait list and I'm very excited about it, but I would really like to know when I'm going to be able to use it. Nice, awesome, thank you. Yes, so, vou tentar falar portunhol. O FastAPI Cloud, a gente tem trabalhando no FastAPI Cloud por ano e medio, algo assim. Fazer cloud é bem difícil, é bem louco. Mas a gente está tentando bring people, pegar gente para o Private Beta antes do final do ano. No próximo mês, um mês depois, essa é a ideia. E depois a gente pode ficar traindo mais e mais pessoas. Sim. Bom, muito obrigado pela palestra, foi muito bacana. Gostaria de saber se em algum momento do desenvolvimento do FastAPI teve alguma issue, alguma feature que foi impedida de ir para frente por alguma falta de suporte por parte da Starlet ou do Pydantic, que você teve que conversar com eles, fazer uma feature request ou até implementar no próprio FastAPI? Sim, para confirmar. A pergunta é se tem alguma vez que feature ou issue ou algo foi pelo Starlet ou Pydantic e eu precisei conversar com eles, né? Muitas vezes. eu sou bem amigo das pessoas do Starlet, das pessoas do Pydantic. A gente fica falando o tempo todo. Por exemplo, para o Pydantic versão 2, a gente ficou falando, eles falaram para mim, o que você precisa? E deles ficou uma semana inteira fazendo coisas só para FastAPI poder utilizar bem o Pydantic, a seguinte versão do Pydantic. E muitas vezes que tem algum câmbio, alguma coisa, que então fica difícil para FastAPI, eu tenho que correr para arrumar, mas sim, muita interação com as pessoas dos diferentes projetos. E a verdade, antes de fazer FastAPI, eu fui contribuir para o Starlet, eu fui contribuir para o Pydantic, eu fiz a primeira versão do JSON Schema do Pydantic para poder eu utilizar o Pydantic no FastAPI. Então, sempre tem muita conversação e muita discussão com eles, com todas as pessoas dos projetos de open source que eu estou fazendo, sempre tem muita amizade com todos eles. Sim. Peguei uma pergunta dali, peguei umas daqui. Você falou sobre as camadas de abstração e como você encontra esse ponto ótimo entre eu abstrair demais e ainda está muito baixo nível? Bom. Sim. Normalmente eu tento evitar fazer uma nova capa de abstração. Por exemplo, se você olha a documentação de FastAPI, tem muitas coisas que eu tento explicar para você como você pode utilizar as ferramentas do mais baixo nível. Por exemplo, você vai utilizar usuários, vai fazer hashing dos passwords. Eu tento explicar para você como você pode fazer isso você sozinho, a maioria das vezes. Mas, quando fazer uma nova capa de abstração, vai fazer a utilidade muito maior, vai fazer muito mais fácil de utilizar, coisas assim. Então, aí é que eu acho que vale a pena fazer uma coisa nova. Se tem muitas, se rompe a balança na diferença, o que já existe, como que você está fazendo novo. É nesses casos que eu acho que vale a pena fazer algo novo. Mas, na maioria dos casos, todos os meus projetos de código livre e também o produto da FastAPI Cloud, eu estava evitando fazer isso por muito tempo. Eu estava achando se tem algo que já é uma boa solução para esse problema e tentando utilizar o que já existe. Quando vi que já não tem mais coisas para tentar, aí é que eu terminei fazendo desses projetos, como FastAPI, Typer, SQL Model, Syncer e agora como FastAPI Cloud. Mas eu sempre estava tentando olhar se tem algo que já resolve o problema de uma forma ótima. E quando achei que não tem algo que
é tão bom como o que eu quero, ou que não tem mais features que eu quero, aí é que eu acho que é bom. Outro projeto para fazer. Muito obrigado pelas perguntas. Acabaram o nosso tempo, infelizmente. Não sei se o Sebastian, se você vai estar pelo evento amanhã também. Eu vou estar amanhã, eu vou estar por aí, vocês podem me achar e podem me falar. Se falam português bem devagar, eu consigo entender. Okay? É minha primeira vez no Python Brasil. Muito obrigado. Mas é que eu tenho família aqui no Brasil, tenho família na Sorocaba, eu tenho visitado, tem anos atrás, por isso é que eu falei um pouquinho de portunhol. Mas sim, pode vir para falar para mim, eu gosto muito disso, sim, vou ficar hoje e amanhã também. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Finalizamos aqui mais um dia de Python Brasil. Voltamos amanhã.